Graça e paz, povo de Deus, tudo bem com vocês? Aqui tá tudo bem, graças a Deus. Pra você que não me conhece, eu sou Elisângela e esse aqui é o meu canal onde eu compartilho com vocês um pouquinho daquilo que Deus compartilha comigo. Eu fiquei um tempinho sumida, mas estou aqui de volta. O Senhor ministrou algo muito importante ao meu coração e eu vim compartilhar com vocês. Eu estou esse ano, gente, com hábitos novos, né, de leitura de livro, que eu tinha muita dificuldade. Então, esse ano eu consegui ler esse livro aqui, O Agir Invisível de Deus, do pastor Luciano Subirá. Esse livro é um livro incrível. Como vocês podem ver, ele está aqui todo marcadinho, porque realmente, gente, é espetacular esse livro. E também, lendo, na época que eu estava lendo esse livro, eu estava lendo aqui a história de José, né? E aqui fala sobre o agir invisível de Deus, né? E o que aconteceu com José, gente? Aconteceu com José um agir invisível de Deus, né? Deus tornou em bem todo o mal que havia sido feito a José. Mas José não estava vendo isso quando estava acontecendo, né? Às vezes a gente tem uma ilusão de que José estava muito feliz sendo chefe da casa de Potifar. Às vezes a gente acha que José estava muito feliz lá sendo chefe, administrador dos presos na cadeia, sendo que ele também estava preso. Às vezes a gente acha que é uma grande conquista para José ser governador do Egito, segunda pessoa de Faraó. Claro que é. Mas vocês acreditam mesmo que José estava feliz com tudo isso, pleno e completo? Claro que não, né, gente? José, ele tinha dores. E você vai falar, mas a Bíblia não fala que José ficou se questionando por que meus irmãos fizeram isso, né? Afinal, eram problemas entre irmãos que a gente tinha. Afinal, eu não pedi para ser filho de Raquel. Afinal, eu não pedi para ser o filho mais amado do meu pai. Afinal, eu não pedi uma túnica especial para o meu pai, né? Afinal, eu não pedi a Deus para me dar esse sonho. Eu só contei o que eu sonhei, né? Afinal, eu tenho caráter e eles não tinham, né? Eles falavam pro meu pai que iam para um lugar e iam para o outro. Eles faziam coisas que desagradavam, né? Então, uma injustiça. Você acha que a pessoa é injustiçada e ela vai feliz sendo vendida pelos irmãos? Você acha que ele foi calado, que ele não pediu, por favor, não façam isso, sabe? Eu não consigo acreditar que as coisas tenham sido tão bonitas assim, como a gente quer acreditar que foram, sabe? Então, assim, quando a gente lê a história de José, é tudo lindo, mas na hora que acontece com a gente, aí a gente fica, e cadê Deus? Deus me abandonou, e eu não tô vendo Deus agir. Por que Deus permitiu as pessoas fazerem isso comigo? Ou por que Deus permitiu tal coisa acontecer comigo? Por que Deus tá permitindo que eu esteja nessa situação? Então, assim, a gente acha a Bíblia muito linda, mas na hora que as histórias começam a acontecer na vida da gente, que a gente se torna o personagem principal de uma história, tipo a de José, a gente não tá feliz, a gente não fica contente, a gente não fica satisfeito, a gente não acha que é bonito como um conto de fadas, assim como a gente acha quando a gente lê a Bíblia, né? Então, às vezes a gente acha que José parece que não sofreu, né? Não, José, ele foi vendido, ele foi jogado na cisterna, ele teve a roupa dele tomada, os irmãos venderam ele, nunca mais. Eu acho que ele não tinha expectativas mais de encontrar a família. Eu acredito que José não tinha expectativas de encontrar o pai. De repente, José pensou, meu pai não se importou, meu pai também não me procurou, né? Ninguém veio atrás de mim, ninguém se arrependeu a ponto de vir me buscar, né? De me procurar. Então, assim, eu não sei se José pensou isso ou não, né? Eu estou conjecturando aqui, imaginando, né? Eu pensaria. E vendo José como um ser humano e um menino, José sonhou a primeira vez, gente, eu anotei aqui. José sonhou, ele tinha 17 anos, quando ele sonhou pela primeira vez, sabe? E ele era só um menino. Aqui, ó, o primeiro sonho de José. José teve um sonho... José tinha 17 anos, né? Aqui em Gênesis 37, né? Ele teve esse primeiro sonho. Depois ele teve um segundo sonho, ainda com 17 anos. E José já é um homem maduro quando ele encontra... quando ele se apresenta para o rei, ele já tinha 30 anos.
sabe? Então, quando ele se reencontra com a família dele, ele já era um homem adulto, homem formado, homem maduro, homem vivido, né? Já tinha família. E falando aqui sobre esse livro fala muito sobre o agir invisível de Deus, né? Os sofrimentos que às vezes a gente passa, uns porque a gente procura, outros porque Deus permite, outros porque estamos sendo moldados, né? São vários fatores que nos levam a passar por situações difíceis. E eu tô lendo também, gente, esses 2 livros aqui, que é Uma Vida com Propósito e Da Pressão ao Propósito. São livros incríveis que eu também recomendo para vocês. E por que eu tô falando desses livros? Porque a parte mais que me toca aqui nessa passagem de José é quando José, ele entende o seu propósito. Gente, eu cheguei a chorar quando eu li isso aqui. Inclusive, eu marquei aqui, José entende o propósito do seu sofrimento. Então, eu acho assim, que de tudo aqui que José viveu foi muito marcante, né? A vida dele, ele não passou assim pelo mundo, né? Passou perdido, né? José fez história, José teve história, fizeram história pra ele, inclusive, né? E eu acredito que ele nem queria ter vivido essa história. Eu acredito que ele queria ter vivido a vidinha dele lá, normalzinha, simplesinha lá. Mas Deus quis que ele vivesse uma história, uma grande história, né? E ele viveu essa história. Então, quando José entende o propósito do seu sofrimento, né? Que aqui, igual eu tava falando, né? José, você acha assim que José viveu, e foi de boa, foi tranquilo, José não sofreu, não chorou, não se indagou, não se sentiu injustiçado, não se sentiu sozinho, não se sentiu abandonado, rejeitado, maltratado, humilhado. Ele sentiu, gente, claro que ele sentiu tudo isso, ele era um ser humano, né? Então, a prova de que José sentiu muito, e sentiu muito mesmo, é quando fala aqui em Gênesis 45, que ele levantou a voz em choro, de maneira que os egípcios o ouviram, e também a casa de Faraó. Então, assim, gente, ele chorou muito, e ele chorou alto. Então, aquela dor que estava sufocada dentro dele, aquelas indagações, aqueles porquês sem resposta, né? Eu vejo o meu sofrimento, mas não vejo o motivo do meu sofrimento, né? Eu não vejo propósito no meu sofrimento. Quando ele se encontra com esse propósito e ele compreende o propósito, ele coloca a dor toda para fora, em choro, de amargura, um choro alto, um choro de dor mesmo, de tristeza, de um pranto, né? Então, aqui você percebe que sim, José sofria, e sofria muito. Mas quando José entende o seu propósito, aí é a chave, né? Aí é que as dores ficam para trás. Ele sabe que os irmãos dele erraram, ele sabe que eles não tinham caráter, ele sabe que ele não precisava ter feito esse caminho, mas que por decisão dos irmãos dele, foi esse caminho que Deus usou para colocar ele lá. Poderia ter se transformado governador do Egito por outros caminhos, sim. Poderia ter aprendido de outras formas, sim. Não sendo privado de sofrimento, mas não dessa forma com que foi que aconteceu, né? Por que eu falo do sofrimento? Porque o sofrimento igual tá aqui, da pressão ao propósito, né? Tem também propósito nas nossas dores, né? Às vezes, a gente quer viver um evangelho de facilidades, né? Tem sido pregado um evangelho de facilidades, a gente abraçou, pegou esse evangelho, botou dentro de um potinho e guardou com todo amor, sabe? Na cabeceira da nossa cama. Por quê? Porque é o que a gente quer, não é mesmo? A gente quer esse evangelho de facilidades, mas nunca foi assim. Nunca foi assim. Pessoas foram forjadas no fogo, pessoas foram parar dentro de fornalhas, pessoas foram parar dentro de covas com os leões, pessoas foram queimadas vivas para se tornar luminárias no jardim de Nero. Pessoas foram devoradas por leões só porque elas acreditavam em Cristo e processavam sua fé. Elas foram jogadas, homens, mulheres, crianças, idosos, lançados aos leões para serem devorados, enquanto Nero e o povo romano se divertia. Achava que aquilo eram jogos vorazes, né? Então, assim, gente, esse evangelho aí de facilidade, de uma vida plena, perfeita, feliz, com tudo dando certo, isso não existe.
Existem momentos, né? Igual José viveu um momento de glória. José foi transformado em governador, administrador, foi ali honrado naquilo que ele estava fazendo, foi exaltado, engrandecido ali, e aquilo foi um momento. Mas olha todo o sofrimento que ele viveu até chegar ali, sabe? Porque o sofrimento também prepara pessoas. O sofrimento torna pessoas mais fortes, né? Pais fracos formam filhos fracos, né? Tempos fáceis tornam pessoas fracas e tempos difíceis tornam pessoas fortes. Então José certamente passaria por muitas coisas para ele estar na posição que ele está agora. Ele teria que passar, mas não precisava ter sido esse caminho, não precisava ter sido dessa forma, sabe? Mas foi por uma decisão dos irmãos dele, porque José chega ao entendimento de que Deus tornou o mal em bem, e que tudo que eles fizeram de mal, Deus tornou em bem para que eles mesmos pudessem ser poupados no futuro. Não só José ser poupado, mas toda a casa de Jacó, toda a descendência deles foi poupada por Deus através de um mal que eles fizeram a José. Deus pegou esse mal e tornou em bem para José e para eles também. Então José não quis se vingar, porque José viu que havia um propósito para o seu sofrimento. Então, gente, meu celular tá vibrando aqui, pronto. Então, gente, quando a gente entende o propósito de Deus na vida da gente, tudo se torna mais fácil. A gente consegue perdoar, a gente consegue liberar, a gente consegue desprender de sentimentos que paralisam a vida da gente, que travam a vida da gente, que impede a gente de viver a plenitude daquilo que Deus tem para nossas vidas. Porque se a gente ficar vivendo aleatório, sem um propósito, que sentido faz a gente estar aqui na Terra, né? Por que eu tô aqui na Terra? Que sentido faz? Né? Só para trabalhar e pagar conta? Acordar, trabalhar, comer, dormir, e é só isso? Sabe? Então, eu acredito que não seja só isso. E quando a gente encontra o nosso propósito, a gente encontra a plenitude em Deus e a gente começa a viver satisfeito, né? Como Paulo disse, né? Aprendi a estar contente em qualquer situação, porque Paulo havia encontrado o propósito dele. Então, não eram as situações que descontentavam mais Paulo, porque Paulo estava completamente contente por causa do propósito dele que ele havia encontrado. Então, é isso que eu gostaria de compartilhar com vocês. Não se apeguem a um evangelho de facilidades, não se torne uma pessoa fraca, não se torne uma pessoa lamentosa, queixosa, por causa do... Você não entende o agir invisível de Deus, né? Por causa das dificuldades do dia a dia, você querer abandonar tudo e achar que você é a pior pessoa do mundo, sabe? Porque me traíram, porque me abandonaram, porque outras pessoas viveram coisas piores que você tá vivendo. Apesar de você achar que o que você tá vivendo é o pior, tenha certeza que outras pessoas viveram coisas piores do que você tá vivendo, para que esse evangelho chegasse até as tuas mãos. Então, busque o teu propósito. Se você puder ler, eu não tô recebendo nada, tá? Para indicar os livros, mas se você puder ler, leia os livros e busque o seu propósito para a sua vida ter sentido. As suas dores terem sentido, as suas alegrias terem sentido, a sua história toda ter sentido. Porque quando a gente descobrir o nosso propósito, tudo vai fazer sentido. Eu oro ao Senhor que eu encontre meu propósito e que você também encontre o seu. A paz do Senhor. Tchau.